Ao longo da minha trajetória profissional, muitas vezes eu me deparei com essa questão: por que as organizações falham? Conversando com gestores, conversando com líderes, com liderados, com donos de empresas, com empreendedores. Essa é uma questão que sempre aparece, essa preocupação em não cometer erros que venham levar o negócio a não alcançar o seu objetivo, a não alcançar as suas metas, a não causar um impacto positivo na sociedade que ele está inserido, não atingir a sua missão, né, que é aquilo que a empresa vive, para que ela existe. Meu nome é Cláudio Almeida. Hoje a gente vai falar sobre transformação e como a gente consegue liderar essa transformação. Com tudo que está acontecendo, pandemia, com todas essas mudanças e a velocidade com que as coisas acontecem, é importante a gente ficar atento a alguns aspectos que levam as empresas a não alcançar os seus objetivos. Existe um autor chamado John Kotter, que é um grande especialista em liderança, super renomado no mundo. Ele fez um estudo onde ele trouxe alguns desses aspectos. Eu vou compartilhar aqui com vocês para que a gente possa ficar atento e não cometer esses erros que levam as empresas a falharem. Você, então, que é dono de um negócio, ou você que é líder formal de uma equipe, ou você também que não exerce uma liderança com autoridade formal, mas que se preocupa e acaba influenciando o grupo onde você está inserido, é importante ficar atento a esses aspectos para que não ocorra dentro da sua empresa ou dentro da sua organização, para que esses aspectos que vão ser tratados agora, eles não atrasem ou levem a sua empresa a falhar. Liderando a mudança, organizações em transformação. Mudança, ela é a única coisa que não vai mudar, é que as coisas vão mudar, vão continuar mudando. Olha para você há 20 anos atrás ou há 10 anos atrás e olha para você hoje. Muitas coisas com certeza mudaram, nem que seja fisicamente, emocionalmente. Muitos aspectos da sua vida com certeza mudaram. Então a mudança, ela vai continuar acontecendo. Hoje o que a gente enfrenta é a velocidade com que essas mudanças estão acontecendo. É isso que a gente precisa ficar atento. E a gente, atento a isso, a gente consegue liderar essa mudança. A gente vai falar, então, sobre os aspectos que levam as empresas a falhar. E o primeiro dos aspectos em si é permitir uma complacência excessiva. O que é isso? É não transmitir para os gestores, para os funcionários, para os colaboradores, para os stakeholders de forma geral, para a sociedade onde você está inserido, que existe a necessidade de adaptação, que existe a necessidade de você acompanhar essa transformação que ocorre na sociedade, no mundo e nos negócios. Sem esse senso de urgência, a tendência é que as pessoas recuem ou se mantenham na posição onde elas estão, que é uma posição, muitas vezes, de zona de conforto. Muitas vezes a pessoa chegou até aquele ponto da vida fazendo as coisas daquela forma e acha que daquilo é suficiente, já atende, e que você, como líder, está exagerando, ou que você está querendo entrar no modismo que está acontecendo e não estão enxergando muito bem isso. Então, transmitir esse senso de urgência, dessa necessidade que existe, que as organizações se transformem, se adaptem para dar conta da velocidade com que as coisas acontecem, para dar conta das demandas do mercado, que cada vez mais requerem atenção, requerem energia e requerem adaptação. Para você atingir o teu cliente, muitas vezes é permitida essa complacência excessiva. Ou porque você, como líder, subestima a mudança, acha que a qualquer momento você é capaz de liderar essa mudança e que as pessoas vão atrás, ou que você superestima a dificuldade disso acontecer e
fica ali também remoendo, fica ali vendo se é isso mesmo, superestima a mudança ou subestima, achando que as coisas vão acontecer na hora que você quer. Então, passar esse senso de urgência para as pessoas, de que precisa a organização se adaptar às mudanças que ocorrem no ambiente, ele é um trabalho que precisa ser tanto transmitido para as pessoas, quanto você acreditar realmente que isso é importante como líder. Porque se você não acreditar, como que você vai passar para as pessoas a importância e o senso de urgência que precisa ter? Só que a gente não pode confundir urgência com ansiedade. Ansiedade de querer ver logo as mudanças, de querer ver logo as coisas acontecerem, e aí você acaba colocando uma pressão tão grande nas pessoas, você não consegue dosar o que é urgente e o que é a ansiedade sua, você coloca uma pressão em cima das pessoas que levam as pessoas a irem para a defensiva e levam as pessoas a resistir a essa mudança. Então, muitas vezes você pergunta assim, nossa, pô, eu falo, as pessoas não fazem, eu peço para elas irem fazer tal coisa que é importante, elas não fazem. Será que não é a tua ansiedade que está sendo jogada em cima da pessoa e ela não consegue entender o que é urgência e o que é ansiedade? A tendência do colaborador muitas vezes, tudo é para ontem, tudo ele quer agora, exatamente nesse momento, quando a gente sabe que nem tudo é para agora. Então, toma cuidado para não transferir a tua ansiedade e gerar bloqueios e gerar aumentar a resistência que as pessoas têm naturais à mudança, quando na verdade a urgência para a mudança se faz necessária. Então, o primeiro ponto é cuidado para não permitir essa complacência excessiva, achando que você é capaz de mudar o que você quiser na hora que você quiser, como você quiser. Subestimando ou superestimando a mudança. Um segundo aspecto que leva as organizações a falhar é a falha na criação de uma coalizão administrativa forte. O que isso quer dizer? Que você muitas vezes acha que pode fazer tudo sozinho, que por você estar numa posição de autoridade formal e de um impacto muito grande nas decisões da empresa ou daquela organização que você está, ou tendo uma autoridade formal em cima de uma equipe na qual você pode demitir as pessoas ou pode promover as pessoas naquela gestão de comando e controle, que isso vai ser o suficiente para você promover uma mudança. Então, não subestime as dificuldades de promover mudanças. Mudanças dentro de uma organização, ela é fruto de uma cocriação. O que é isso? É uma criação coletiva. A mudança ela é coletiva. Se você não tiver uma coalizão administrativa forte, as pessoas não trabalharem em equipe para que isso ocorra, vai ser impossível fazer isso. E aí a tendência é que a sua empresa venha a falhar. Que a tua área, ou você como dono de uma empresa, que a empresa não se sustente. Você, como líder, precisa fazer alianças. Mas eu sou o dono da empresa, eu não tenho que fazer aliança com ninguém. É uma visão totalmente equivocada. A necessidade de você fazer uma aliança com as pessoas, com os teus liderados, com as pessoas que estão ali com você, ela é fundamental. Porque sem criar esse espírito de equipe, a tendência é que as pessoas se recolham, se defendam, para que não gere nenhum tipo de dor para elas, nenhum tipo de exposição que possa levar elas a levarem a culpa, caso algo não saia da forma que precise sair, para que a mudança ocorra. E quando a gestão é feita em cima de culpa, com certeza o medo que as pessoas têm de tomar decisões fica muito maior. Aí você não entende por que você tem que fazer tudo, por que as pessoas não respondem, e aí você se sente sobrecarregado, porque muitas vezes você está centralizando as atividades, as decisões, e não está criando uma equipe de trabalho. Quando a gente fala de equipe, a gente fala de coletivo, e fala de várias pessoas participando de algo, cada pessoa tendo um papel importante dentro de alguma coisa que seja relevante para aquela equipe. Então, falhar na criação de uma coalizão
achando que não existe dificuldade em promover mudanças, que não é importante criar uma equipe de trabalho e que fazer alianças é algo ruim ou é algo desnecessário, é uma forte possibilidade da tua empresa falhar. E quando eu falo de fazer alianças, são alianças positivas, alianças que venham a contribuir, não são alianças de politicagem, né, que você está mais preocupado com o teu próprio, com você mesmo. Não é fazer alianças egoístas, buscando você apenas ter um lucro, um resultado. Sabe por quê? Porque as pessoas percebem isso. As pessoas percebem quando você está fazendo isso, quando você está buscando alianças interesseiras, sem ser em prol de um bem comum ou em prol de uma transformação que venha agregar valor para todo mundo, inclusive para os clientes. Quando isso ocorre, não gera confiança. Sem gerar confiança, é impossível criar uma equipe de trabalho ou criar qualquer tipo de relação duradoura que vá até que tenha um longo prazo e que enfrente com você qualquer desafio. Então, não subestima a dificuldade de fazer mudança, nem muito menos as pessoas que estão ao teu lado, estão ali trabalhando com você. A gente tem ouvido falar muito, né? Você busca conteúdos e muitas vezes, né, se fala do poder da visão, né, do propósito, aonde que a gente quer chegar. Não subestima isso. Por quê? Porque as pessoas precisam enxergar para onde elas estão indo. Quando você subestima o poder da visão, daquilo que você acredita, de mostrar para as pessoas os caminhos, de alinhar e inspirar as ações, porque a empresa, a organização, ela está indo em direção a algo que está sendo co-criado para que venha ter um impacto importante na sociedade e na vida das pessoas. Quando você subestima esse poder de visão, você fica com dificuldade de mostrar para as pessoas a direção que elas têm que ir. Se elas não enxergam a direção que elas têm que ir, elas vão para a direção que elas acham que elas têm que ir. Então, desenvolver essa visão estratégica de mostrar para as pessoas por que a gente tem que ir para lá, aonde a gente tem que ir, de que forma a gente tem que ir, é fundamental para que as pessoas entendam. Então, não subestima a importância que é de você enxergar para onde você quer ir, para onde que aquela organização, aquela equipe, aquela empresa quer chegar. Quando o líder não tem claro isso, fica mais difícil de liderar, né? E como é que você vai mostrar para as pessoas? Como é que você vai envolver? Como é que você vai alinhar a expectativa das pessoas? Assim como você líder, você dono de empresa, você tem expectativas, as pessoas que trabalham com você também têm. E as pessoas, elas só fazem aquilo que elas acreditam. Se não existe uma visão que ela compre e veja que aquela visão é alinhada com os valores dela, com as expectativas dela, e que ela vai ter ganho também, ela não vai junto com você. Aí você muitas vezes não entende. Poxa, mas a pessoa... eu estou apontando uma direção, ela vai para... Ela está entendendo para onde ela tem que ir? Ela está tendo essa visão estratégica do porquê que as coisas estão sendo feitas, para que as coisas estão sendo feitas? Quando a gente subestima isso, a gente perde poder de ação. E aí gera o quê? Resistência, dificuldade de mudança, dificuldade de adaptação, e as empresas podem falhar por não conseguirem, por subestimarem, na verdade, o poder da visão. Mas não é só subestimar, né, que eu venho falando aqui. Você, além de entender a importância da visão, de saber para onde, né, você quer ir, é importante comunicar, mostrar os benefícios dessa potencial mudança, porque não adianta nada eu saber para onde eu quero ir, para onde a organização precisa ir, mas eu não consigo comunicar essa visão de forma eficiente. E aí eu não consigo mostrar os benefícios, eu não consigo... Lembra que eu falei que as pessoas só fazem aquilo que elas acreditam? Que a pessoa ela precisa alinhar as expectativas dela com as expectativas da companhia. Sem você, líder, dono de empresa ou influenciador, não mostrar os benefícios potenciais dessa mudança, mais uma vez, a resistência. Por que a resistência? Cara, eu estou aqui na minha, entendeu? Eu estou aqui fazendo o meu trabalho. Você está querendo que eu saia da minha zona de conforto, está querendo que eu saia daquilo que eu estou fazendo aqui, me exponha, lute para fazer de forma diferente. Para que eu vou fazer isso? Então,
mostrar os benefícios, os potenciais benefícios dessa mudança, a mudança acontecendo, a gente vai alcançar tais objetivos, a gente vai conseguir desenvolver tais projetos, a gente vai conseguir crescer, e isso, de que forma isso é alinhado com a expectativa do colaborador. Quando eu comunico isso de forma ineficiente, eu gero resistência, eu gero desmotivação, porque eu estou botando uma pressão e estou falando e a pessoa não está entendendo. Só que muitas vezes, e principalmente, falar não é o suficiente. Ocorre isso muito, e a liderança precisa estar muito atenta a isso. Não só a liderança, mas como qualquer um. Mas a liderança como motor da transformação precisa estar cada vez mais atenta a isso, porque a comunicação ela acontece tanto por meio de palavras como de ações. Não adianta eu falar que a visão é essa, que a gente tem que ir nesse caminho, que para ir para esse caminho a gente precisa ir de tal forma, se eu, líder, falo uma coisa e faço outra. Infelizmente, esse é um aspecto que acontece muito dentro das organizações. E você, líder, muitas vezes não entende por que a tua equipe não te segue, porque os teus liderados não são liderados, são empregados. Muitas vezes você não está nem vendo que você está falando uma coisa e está fazendo outra. Muitas vezes você prega integridade, mas você não é íntegro. E aí você cobra a integridade das pessoas. Muitas vezes você tem um discurso de trabalho em equipe e você não trabalha em equipe. Você é centralizador, você tem medo de passar informação. Então, quando você comunica, o que você faz fala muito mais alto do que o que você fala. E as pessoas percebem isso. Eu não estou falando aqui que o líder tem que ser um Superman, que você não vai errar. Isso vai acontecer, mas que esse erro seja um erro buscando o bem e que sejam erros inéditos, não sejam erros, repetidamente cometidos. Porque quando você fala uma coisa e age de outra forma, você destrói aquilo que é mais importante numa relação, que é a confiança. E deixa eu te contar uma coisa, as pessoas percebem, assim como você percebe, até aquele colaborador que é escorregadio, que fala uma coisa e faz outra, que promete uma entrega e não faz, e você começa a perder a credibilidade com aquele colaborador, assim é o contrário também. Só que você, na posição de liderança, você está numa exposição em que tá a equipe toda, mais os teus pares, mais os teus chefes, mais os teus clientes olhando para você. Você está no centro. Então é muito importante você comunicar fazendo, falando e cumprindo o que você fala. Os valores de uma organização, eles servem como norteador das tomadas de decisão dentro de uma companhia. E o que eu digo aos valores não é o que está estampado na parede. Se o que tiver estampado na parede estiver sendo vivido, ótimo. Mas muitas vezes o que está estampado na parede não é o que está sendo vivido. E as pessoas veem isso. Os valores organizacionais, eles servem como divisor de águas na hora de uma decisão. Quando está tendo alguma discussão dentro da empresa e as pessoas não sabem para onde ir, não sabem o que fazer, elas devem recorrer aos valores da organização. O que o valor diz em relação a essa situação que a gente está vivendo? Então, no momento em que você, como líder, que está propondo uma mudança, que está tentando comunicar uma visão, alinhar as expectativas das pessoas, mostrar os benefícios, fala uma coisa e age, isso acaba com qualquer possível transformação e é um dos maiores fatores para que as empresas venham a falhar. Tenta ficar um pouco mais atento a isso, porque esse é um fator de grande desmotivação para as pessoas e levam as empresas a falhar. É só você, na posição de liderança, vamos levar em consideração que você está ali numa média liderança. Então, você tem gestores, líderes acima de você e você lidera pessoas. Para pensar muitas vezes o que você está pensando e vendo do teu líder acima de você está enxergando, muitas vezes o pessoal de baixo está enxergando em você aquele comportamento, porque você está repetindo. Assim como você enxerga no líder acima de você, o que está embaixo enxerga em você também. As pessoas, elas enxergam. Essa infantilização, muitas vezes, das pessoas, do trabalho, levam o líder a crer que as pessoas não estão percebendo, não estão vendo. Isso
Não é verdade. As pessoas estão percebendo, estão vendo o que está acontecendo. Então, se você está liderando uma mudança, se você está liderando uma transformação, você precisa comunicar de forma eficiente a visão para onde estamos indo e, principalmente, fazer aquilo que você fala. Sem isso, quebra-se confiança, nada muda e você só se desgasta sem entender por que a tua empresa está falhando ou a tua equipe está falhando. Quando você comunica de forma eficaz, você cria equipes, você consegue estabelecer um senso de urgência, isso tudo mexe com as pessoas, mexe com valores, mexe com comportamento, tiram as pessoas da zona de conforto. E muitas vezes elas começam a colocar obstáculos que bloqueiam essa visão, colocam barreiras, porque você está mexendo com o comportamento, você está mexendo com um processo decisório das pessoas, você está mexendo com expectativas. Então, permitir que obstáculos bloqueiem essa nova visão, ela é um ponto que precisa de muita atenção para você não perder todo esse trabalho, todo esse esforço que você está fazendo. E essas barreiras que ocorrem, que muitas vezes as pessoas colocam, elas podem ser barreiras reais ou barreiras imaginárias. Barreiras reais, por exemplo, uma estrutura, essa estrutura organizacional não suporta esse tipo de mudança, de transformação, de velocidade. A gente fala muito, né, das metodologias ágeis, da forma de pensar, de culturas baseadas em valores, de transformações culturais. Muitas vezes as pessoas olham aquela estrutura organizacional e falam para você, cara, isso daí que você está propondo, isso é para a gente, isso aqui é para a empresa que a gente está, é verdade isso? Então, muitas vezes existem barreiras reais e barreiras imaginárias, que está muitas vezes também na crença daquela organização. Com essa diretoria que está aí não vai mudar nada. Com esse tipo de funcionário que a gente tem, a gente não consegue. Então, algumas crenças que, quando você tem uma visão clara, você trabalha falando e fazendo, você tem um direcionamento, você tem alianças, você faz alianças e você consegue transmitir um senso de urgência, é mais fácil desmistificar essas barreiras, sendo elas reais ou sendo elas imaginárias. Uma coisa que eu estou sempre falando aqui, vou frisar, é preciso chegar perto das pessoas, é preciso envolver as pessoas, para você, líder, até saber que essas barreiras existem. Lembra lá quando eu trouxe um pouco mais atrás a questão de não subestimar a mudança, não achar que você, por ser líder, por já ter passado e vivenciado muita coisa, vai conseguir fazer a transformação e vai conseguir levar a organização a um outro patamar sozinho. Lembra disso, quando eu falei lá atrás? Então, a gente já desmistificou essa questão e já viu que é impossível fazer uma transformação organizacional sozinho. Pode sim, o primeiro passo partir de você, mas você precisa envolver as pessoas nisso. Você precisa se aproximar. Quando você se aproxima, você começa a conhecer os medos, os anseios, as necessidades das pessoas, que aí você consegue trabalhar para que barreiras reais e imaginárias não criem mais resistência à mudança. Então, não permita que obstáculos bloqueiem essa nova visão que você está trazendo. Quando a gente fala de transformação, quando a gente fala de mudança, a gente fala em dor. Por quê? Porque você sai da zona de conforto. Cláudio, mas sempre é assim? Sempre é assim. Por quê? Porque se não fosse assim, eu já teria saído da zona de conforto e já teria feito a transformação. A transformação organizacional, liderar a mudança para que a empresa não venha a falhar, é um trabalho árduo que precisa de muita energia. E cada passo que você dá, cada conquista que você dá em relação a esse objetivo, em relação a essa transformação, em relação a essa mudança, ela precisa ser comemorada. Porque senão a visão, né? A visão é lá onde a gente quer chegar. Se as pessoas não enxergarem que a gente
está dando um passo de cada vez e que os passos estão acontecendo, a tendência é desmotivar, porque está vendo lá no final aquela dificuldade tremenda. Por exemplo, você que trabalha numa empresa super tradicional, já está enxergando as necessidades de mudança dessa empresa, de mudança de mindset, de mudança de relação, de postura frente ao mercado. Aí você vê essa empresa super tradicional. Você está fazendo esse movimento para alcançar esse objetivo de transformação. Cada passo que você dá é uma vitória. E essa vitória precisa ser comemorada. Porque falhar na criação de vitórias de curto prazo é só olhar lá para o fim e não mostrar para as pessoas que as coisas estão acontecendo. Porque conquistas a curto prazo, elas podem impulsionar as mudanças. Conquistas a curto prazo, as pessoas olham, e mais um passo, conseguimos, e mais um passo, conseguimos. Quantas vezes a gente não vê os atletas, né, os jogos, que o time vai, abre 2-0, por exemplo, aí o time vai, mete 2-1, aí faz 2-2, aí comemora isso, porque faz acreditar que pode e que as coisas estão acontecendo e que as coisas estão caminhando. Então, conquistas a curto prazo podem impulsionar as mudanças. Falhar em não comemorar essas conquistas, esses pequenos passos, eles podem diretamente impactar na motivação das pessoas, no crédito que essa mudança, que essa energia toda que precisa ser dispensada, né, que precisa ser colocada, não está valendo a pena. Toma cuidado para que a tua ansiedade de ver a coisa logo pronta não impacte e não desmotive as pessoas, porque você não consegue comemorar as pequenas vitórias. A mudança, a transformação organizacional, ela não vai ocorrer do dia para a noite. Ela vai ter um prazo de adaptação, como todas as mudanças. Algumas de forma mais rápida, outras de forma mais lenta. Um exemplo disso, a pandemia trouxe para a gente o home office. Quantas e quantas empresas foram obrigadas a aderir ao home office quando talvez essa prática fosse feita daqui a 10, 15, 20 anos. Tiveram que aderir do dia para a noite. Então, assim, as mudanças elas ocorrem muitas vezes no passo a passo, mas elas estão sempre ocorrendo, outras vezes de forma mais rápida. Mas comemorar essas conquistas de curto prazo, elas são fundamentais. Esse exemplo mesmo que eu acabei de dar, quantas empresas não tiveram que trabalhar uma transformação digital? E quando eu falo transformação digital, não é transformação de equipamento, é transformação de mindset, de cabeça, por causa dessa pandemia. Então, conquistas a curto prazo, elas podem sim impulsionar as mudanças. Cuidado para que você não passe batido disso e desmotive as pessoas por elas não conseguirem enxergar que o projeto ou que aquilo que está sendo proposto como visão não está sendo alcançado. E quando a gente começa a alcançar, começa a ter êxito, sucesso nessa transformação, nessa mudança, nessas adaptações, nessas melhorias, e a empresa começa a dar sinais de que está indo no caminho que você, líder, está colocando, é muito bom. Só tem que tomar cuidado para não declarar uma vitória prematuramente. O que é isso? Agora achar que está tudo bem. Conseguimos dar alguns passos. Ótimo, já conseguimos fazer toda a transformação necessária. Não, é preciso consolidar ganhos e gerar mais mudanças. Dê um passo, consolida, gera mais mudança e vai gerando mais mudança. Vai comemorando cada passo que você dá, consolidando esse passo, até você realmente conseguir alcançar a vitória. Negligenciar a incorporação sólida de uma mudança à cultura corporativa é um outro aspecto que precisa se tomar muito cuidado. A cultura organizacional é como as coisas funcionam realmente no dia a dia. Então, negligenciar que essas sólidas mudanças fazem parte da cultura da corporação, da cultura organizacional, é um grande erro que leva a falhar qualquer empresa. Qualquer estratégia que é feita, a cultura dessa organização, ela precisa dar o suporte para que essa estratégia seja feita.
Então, por exemplo, você tem uma loja, você tem uma rede de lojas, você, como dono, faz uma estratégia maravilhosa, mas se isso não descer, se a cultura da tua organização não der o suporte para isso acontecer, se você negligenciar que essas mudanças, essa incorporação seja sólida, que as mudanças sejam sólidas, a cultura da tua organização, você pode fazer o planejamento estratégico mais bonito, mais lindo, com as melhores técnicas e ferramentas, porque na hora da execução não vai acontecer. Então, cuidado para não negligenciar a incorporação sólida de mudanças à cultura corporativa. A cultura é o que vai fazer com que a tua organização se transforme ou não. Você mexer nisso, você trabalhar a cultura organizacional, porque a cultura, como eu falei antes, é a forma como as coisas acontecem, independente de normas e procedimentos ou e-mails que sejam passados ou qualquer coisa que esteja escrita. A cultura não necessariamente vai seguir esses padrões. Na verdade, muitas vezes ela nem reconhece esses padrões. E aí cabe você, líder, não negligenciar isso, para que a mudança consolidada de forma geral se transforme no dia a dia da organização. Então, esses foram os aspectos que John Kotter, no artigo dele, Por que as empresas falham, trouxe para que a gente tome cuidado e não repita esses erros no nosso dia a dia. Não repita esses erros quando estivermos à frente dessa transformação, à frente das nossas equipes, à frente do cliente, direcionando uma empresa ou uma organização. Só que todos esses aspectos que eu trouxe aqui, se essa pergunta não estiver clara para você, a resposta dessa pergunta não estiver clara para você, só vai ser uma forma de você gastar energia fazendo algo. E essa pergunta é qual? O e eu com isso? O que eu tenho a ver com isso tudo que você acabou de falar, Cláudio? Se você olha para dentro da tua organização e não consegue enxergar o que você tem a ver com essa mudança que está ocorrendo no mundo, com essas transformações todas na velocidade que está ocorrendo, você precisa repensar qual é o teu papel dentro da empresa, repensar até a tua vida profissional, o que você está fazendo, o que você está buscando, para onde você está indo, porque não é só papel do líder trabalhar na transformação, ficar atento para que a empresa onde ele está trabalhando não falhe, não venha a falir. Muitas vezes, o liderado coloca toda a responsabilidade em cima do líder, porque o líder é isso, porque ele não fez isso, porque ele não fez aquilo, porque o gerente é aquilo. O que você tem a ver com tudo isso que está acontecendo dentro do local onde você está inserido? Essa é uma pergunta fundamental para você ser um agente de transformação. Você tem que entender por que você está trabalhando ali, por que você está fazendo aquilo. Começar pelo porquê das coisas, para aí você entender o como, para quê, para quem. Se você não tem essa resposta clara, se você não sabe nem por que você tá daquele ambiente, a tendência é de você estar poluindo aquele ambiente, de você estar não colaborando para uma criação de equipe, para fazer alianças, para trabalhar com senso de urgência, para comemorar as pequenas vitórias, para não deixar barreiras imaginárias que bloqueiem a visão, está dificultando a comunicação. Isso que eu estou falando, de entender o porquê você está ali, é tanto para o líder quanto para o liderado. Porque a transformação ela é um processo de cocriação, é um processo de colaboração, é um processo coletivo. Qual é o propósito maior disso? Por que eu estou numa liderança? Até que ponto eu tenho convicção sobre a visão e os valores da organização? E o que vai te dar a sensação de dever cumprido em longo prazo? São perguntas, tanto como líder ou como liderado, você deve se fazer. Porque se você não tiver um objetivo, se aquilo, aonde você estiver inserido não fizer sentido para você, transformação deu certo ou não deu certo, independente da tua motivação. Porque ali é onde eu ganho meu dinheiro. Ótimo, claro, todos nós temos que ganhar, e isso é a base, é a tua segurança financeira,
Então, é mais um motivo para você pensar que a tua empresa não pode falhar e que você é papel fundamental nisso, líder ou liderado, porque a empresa, as organizações são as pessoas. Pega um prédio de alguma empresa, tira as pessoas lá de dentro, o que sobra? O grande desafio que a gente enfrenta ao propor mudança, trabalhar como agente de mudança, é porque muitas vezes todo mundo quer mudança. Todo mundo quer que alguma coisa mude. Ah, porque aquele gerente é isso. Ah, não, porque o meu amigo de trabalho, meu colega de trabalho não faz isso. Não, porque os benefícios da empresa. Não, porque é difícil. Ah, porque o patrão. Ah, porque o meu funcionário. Ah, porque. Tem um monte de barreiras, um monte de desculpas, um monte de empecilhos que nós colocamos para não assumirmos a responsabilidade e para colocar a responsabilidade das ações no outro, sendo líder ou liderado. Então, a gente tem sempre uma solução que implica na mudança do outro. Ah, porque eu passo e-mail, ele não lê. Ah, porque eu fiz o procedimento X, ele não atende. Ah, porque eu passo o meu líder, não toma decisão. Ah, porque ele não tem. Ah, por quê? Então, todo mundo quer mudança. E a provocação que eu deixo, final, é a seguinte: todo mundo quer mudança. Mas quem realmente quer mudar? Quem realmente está a fim de olhar para si mesmo e entender o seguinte: beleza, tem um monte de mudança que precisa ser feita, porque eu acredito que precisa ser feita, porque isso aqui significa algo para mim, essa organização, porque eu tenho aspirações, eu tenho necessidades, eu tenho sonhos. Quando que eu vou assumir a responsabilidade disso e parar de delegar para o meu gestor? Que eu preciso assumir a responsabilidade dos meus atos, para que assim eu possa influenciar e co-criar, mas através de uma autonomia que vem carregada de responsabilidade. Não adianta eu querer autonomia, não adianta eu querer mudança e não querer a responsabilidade que isso traz. Isso causa muito medo para algumas pessoas, tomar decisão, e aí delega para o outro, e aí vive nessa constante tristeza, vive nessa constante desmotivação, porque mudar, enxerga que tem um monte de mudança, mas querer fazer aquela mudança, que é a única que nós somos capazes de fazer, que é em nós mesmos, que é a primeira mudança que deve ser feita para que eu possa agir como um agente de transformação e propor mudanças, ela é fundamental para isso. Eu queria agradecer, falar que a gente vem com mais conteúdos aí, nessa mesma pegada provocativa, mas que chame atenção e mostre aspectos que possam melhorar tanto a vida das organizações quanto a vida das pessoas. Se olharmos bem, se misturam o tempo inteiro. E quem cria as organizações são as pessoas. Meu nome é Cláudio Almeida. Não deixe a sua organização falhar. Fique atento a todos esses pontos que eu te falei. Abraço, pessoal. Até o próximo vídeo.